Bom, prosseguindo o nosso estudo na página 36, vamos agora ao item 6 do nosso material didático. E antes até de começar, como eu gosto muito de aula de escatologia, vou explicar um ponto para vocês. Bom, as Assembleias de Deus, ela sempre defendeu que as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, ela representa 7 eras da igreja aqui na Terra. Então, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja primitiva, do primeiro século. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, porque o próprio termo mirra, Esmirna, né, vem do termo mirra, que é um perfume extraído através de esmagamento de flores, né? Tá bom? Então representa a igreja da perseguição do Império Romano. A terceira igreja é chamada igreja de Pérgamo. E essa igreja, ela já começa a retratar um período difícil. Tá bom? Depois vem a igreja de Tiatira, onde tinha uma falsa profetisa chamada Jezabel, é a identificação daquela igreja. Em Pérgamo tinha um falso profeta chamado Balaão. Claro que não era o nome literal, é um tempo profético, né? Depois vem a igreja de Sardes, que normalmente é interpretado como período pós-Idade Média, o período da Reforma Protestante, né? Depois a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é interpretada como a igreja das missões, e Laodiceia, que é a igreja dos últimos tempos, uma igreja corrompida. Se você for pesquisar na internet os opositores dessa teoria, eu pego o grande argumento deles para discordar dessa teoria das Assembleias de Deus, que é uma teoria dos anabatistas, né? Que nós identificamos na história. E eles falam o seguinte, eles falam o grande erro dessa teoria se encontra no período da igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes está lá escrito uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. E aí eles dizem o seguinte, e o que nós não podemos de maneira nenhuma é chamar a reforma de uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Eu falo assim, mas ele está enganado, ele está louco, né? O homem que fala isso, porque se Lutero continuou acreditando em purgatório e continuou invocando o mundo dos mortos, é claro que é uma igreja, né, que tem nome de que vive, mas está morta. E quando chega em Calvino, tanto que Calvino diz, esse negócio de invocação aos mortos, isso é paganismo. Mas ele declara que ele saiu da igreja pagã. Ele diz que a igreja de Jesus estava praticando paganismo desde Constantino até ele. E ele teria tirado, né, o paganismo da igreja de Jesus, na interpretação dele. Eu falo que esse é um pecado muito grande. Primeiro porque a igreja de Jesus, nesses cerca de 2000 anos, teria praticado paganismo por 1200 anos, que é o tempo de Constantino até Calvino, são 1200 anos. E vamos lembrar que nós chamamos de paganismo, é um termo técnico, né? Mas como que o apóstolo Paulo chamava essa prática, essa religião pagã? Ele chamava de assentar-se à mesa do demônio e beber do cálice do demônio. É assim que o apóstolo Paulo fala. Ou seja, segundo as igrejas reformadas, segundo Calvino, a igreja de Jesus esteve assentada na mesa do demônio e bebendo o cálice do demônio por 1200 anos. Você vai cair nesse engano, vai cair nessa mentira? Isso é inaceitável, né? Então, tudo que as igrejas protestantes têm, o título que elas merecem é exatamente esse. Tem nome de que vive, mas está morta. A não ser que a pessoa, como os luteranos até hoje, fazem invocação ao mundo dos mortos, né? A não ser que as pessoas acreditem que essa prática que nasceu lá na Babilônia, que era a religião de Baal, a não ser que ela acredite que isso seja normal. Se a pessoa falar isso, eu tenho que dizer que ela não é cristã. Eu tenho que dizer que ela não é cristã. A Bíblia exige que eu fale isso dela, tá bom? Então, nesse tópico aqui,
Eu fiz um resumo introdutório para vocês entenderem por que de Esmirna para Pérgamo. Porque Esmirna era a igreja, né, perseguida. E essa história que vai surgir a partir de agora, né, da igreja de Pérgamo, ela é, na verdade, uma igreja pagã. Ou seja, está descrevendo que surge um período de igreja pagã. E nesse período, a igreja cristã ela tem que fugir, porque nós veremos que Constantino e principalmente os seus filhos vão iniciar uma perseguição feroz àqueles que discordarem deles. Então o comentário diz: no Apocalipse, a história da igreja é retratada em cartas proféticas. Então, é exatamente esse resumo que eu acabei de fazer para vocês. Prosseguindo, ainda na página 36. A segunda carta foi direcionada à igreja de Esmirna, caracterizada pela perseguição e morte de muitos cristãos. Essa carta representa o período que se finda com a perseguição. A terceira carta é direcionada a uma igreja que os historiadores a chamam de Igreja Imperial ou Igreja de Pérgamo. Neste período, aparecerá um falso profeta com as características de Balaão, e os líderes são caracterizados como nicolaítas, que significa dominadores do povo. Jesus diz que batalhará contra essa igreja com a espada da sua boca, representando um combate a quem dominava essa igreja. E sabemos se tratar do imperador. Inclusive, quando fala do Balaão, quem seria o falso profeta nesse período? Né? Observe as heresias que eu tenho falado para vocês e que surgem nesse período. Por exemplo, temos Eusébio de Cesareia, né, que participou lá do concílio de Niceia, tá bom? Colocando aqueles livros apócrifos. Temos Ário e Alexandre, né, Ário que pregava que Deus morreu na cruz, mas foi um Deus menor que foi gerado, não era o Deus eterno. E Alexandre já pregava que quem morreu na cruz foi um Deus eterno. Foi o Deus eterno que morreu na cruz. E o quarto herege aí que eu cito de destaque é Agostinho de Hipona. Nós vamos estudar sobre esse personagem. Olha, esse personagem foi ele que organizou o culto aos mortos na Igreja Católica com a sua obra O Culto Devido aos Mortos. Foi ele que elaborou a teoria da guerra justa, dizendo que a Igreja Católica podia perseguir e matar as outras igrejas para implantar o reino de Deus na terra, tá bom? Foi ele que mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Então, o pior personagem desse período, eu digo que é Agostinho de Hipona. Então, eu digo que ele é o Balaão de Pérgamo. Eu não chamo Agostinho de Hipona de santo nunca. Quando vou me dirigir a ele, eu falo que ele é o Balaão de Pérgamo, que esse título se encaixa bem nesse personagem, né?